Quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia no único versículo desta noite que leremos, que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Pela manhã na escola dominical eu dei um spoiler, com relação à pregação desta noite. Então, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Palavras do Senhor. Amém. O título da mensagem desta noite, meu irmão e minha irmã, é a defesa da nossa fé. Pela manhã, na escola dominical, pudemos estudar um pouco mais a fundo as questões que envolvem o termo teleios, que quer dizer, ou nos mostra a preocupação que eu e você devemos ter para buscar, entender e praticar as Sagradas Escrituras. E apenas para trazer aqui os 3 pontos que destaquei pela manhã, quando nós falamos de teleios, quer dizer que eu e você devemos buscar essa maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual, ela deve crescer numa estabilidade cristã, e aí nós podemos lembrar um texto, que nós firmamos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. E por fim, teleios vai ao encontro da sujeição total que eu e você temos que ter do nosso Deus. Por que este tripé, esses 3 pontos, meu irmão e minha irmã, é tão importante? Porque é a partir deles que nós vamos defender a nossa fé. E aí, quando nós falamos de defesa da fé, como nós comentamos pela manhã, não quer dizer única e exclusivamente no campo acadêmico, com teologia, conceitos, e embates de ideias, mas sobretudo no modo como eu e você vivemos, praticamos as Sagradas Escrituras e testemunhamos de Deus no dia a dia e nas nossas vidas. Então Pedro, aqui ao discorrer nesse texto, diz que eu e você devemos estar atentos para dar razão da nossa fé para aqueles que nos questionam. E sem dúvida nenhuma, os questionamentos são muitos quando encontramos essas situações no dia a dia, seja o colega ou a colega de trabalho que nos perguntam por que você crê neste Deus, ou sobretudo quando nós ouvimos muito, porque mesmo em todas essas situações e circunstâncias que vocês estão vivendo, você ainda acredita. Ou como Filipe, que foi transportado até o eunuco para dar razão a uma pergunta que ali entendes o que lês? Então, desde dar o conhecimento àqueles que necessitam, até termos esse fundamento enraizado no nosso ser e nas nossas entranhas, precisamos buscar defender a nossa fé. Pedro, então, começa aqui alguns pontos, e o primeiro que eu quero destacar com o irmão e a irmã é santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Santificar a Cristo significa reconhecê-lo como soberano Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Deus não é Senhor só no campo da minha e da tua vida, no sentido matrimonial, ou só espiritual, ou só profissional. Ele é Senhor da minha e da tua vida em todos os aspectos e amplitude da minha e da tua vida. Podemos então defender a nossa fé, assegurando que a nossa própria vida reflete a liderança e o senhorio de Cristo. Ou seja, nós não somos meninos mais agitados pelos ventos, meninos e meninas, num vai e vem, ou naquele balanço de emoções, onde tudo que nos acomete faz com que nós balancemos no sentido de questionarmos a nossa fé.
Pudemos pela manhã falar de alguns textos do próprio apóstolo Paulo dizendo que quando as comunidades deveriam receber um alimento mais sólido, um entendimento mais profundo da palavra, eles ainda estavam nas bases, porque nem os princípios mais elementares que a palavra que ele traz, nós estávamos, ou eles estavam entendendo. Isso também acontece comigo e com você, com aqueles que estão à nossa volta. A aplicação, então, de santificarmos a Cristo como Senhor em nossos corações, quer dizer que eu e você devemos examinar as nossas vidas. Onde Cristo tem sido exaltado na minha e na tua vida? Em quais áreas nós permitimos que Ele reine? E aí eu me lembro que alguns domingos atrás, coisa de uns 3, 4 meses, eu comentei, dei até o exemplo, né, que na minha e na tua vida não deve ter aquele quartinho, né, de tranqueiras, da sujeira, naqueles desenhos que costuma passar, né, quando o personagem do desenho recebia aquela visita, ele corria, enfiava tudo numa porta, num quartinho, fechava e a casa parecia que estava em ordem. Mas aí aquela visita ia, abria aquela porta e tudo se revelava naquela bagunça. A minha e a tua vida, cada ato, cada ponto, cada parte, cada etapa, ela precisa refletir o senhorio de Cristo. Ou nós somos de Deus e de Cristo Jesus por completo, ou nós não somos. Mateus 6,33, o texto que acabamos de ler, e mais uma vez glórias a Deus, porque palavra e liturgia, né, a gente não senta para fazer juntos e elas se conversam, fala justamente e nos exorta a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cristo, eu e você precisamos garantir que Cristo seja o centro de tudo o que fazemos. Romanos 12, 1 e 2, como mencionamos pela manhã, vai falar dessa transformação, da renovação da nossa mente, que nada mais é que a mente de Cristo, ou sermos guiados pela mente de Cristo, permitindo que Ele reine nos nossos corações. Então, quando eu e você santificamos Cristo como Senhor, quer dizer que nós vivemos e a nossa vida reflete essa liderança e senhorio. Mas Pedro também nos traz um outro ponto neste versículo, que é justamente estarmos sempre preparados para responder à nossa fé. Pedro então nos exorta, meu irmão e minha irmã, a estarmos sempre prontos a responder. Isso implica uma preparação contínua. A minha e a tua vida com o nosso Deus não deve ser apenas de domingo em domingo, ou de uma reunião de oração em uma reunião de oração, ou num momento breve e curto. Essa preparação, ela tem que ser contínua. Paulo muitas vezes relaciona a caminhada na fé cristã com as questões esportivas, né, de preparação, de busca, de melhoria. Estudar as Escrituras diligentemente, como eu e você devemos fazer, que é o que o Teleios busca, só recordando, amados, que quer dizer conquistando essa maturidade espiritual e crescendo na estabilidade cristã. Eu só conquisto a maturidade, só cresço na maturidade cristã quando nós nos desenvolvemos na palavra. Mergulhar a fundo nas Escrituras, como nós pudemos dizer pela manhã, sair da superficialidade, daquela linha tênue onde nós não mergulhamos. Muitos hoje, e creio que para a honra e glória do nosso Deus não acontece conosco, mas muitos que estão aí hoje, falam que conhecem Deus, imaginam algo sobre Deus, mas nunca tiveram aquele relacionamento íntimo, puro e sincero com Ele. E aí quando são questionados, ou quando são colocados à prova, rapidamente, como o próprio texto que mencionei, né, que nós somos firmados na rocha que é Cristo Jesus, eles na verdade estão firmados naquele terreno arenoso, sem base, que quando o vento vem, as águas sacodem, rui, cai, afunda. Conheça a razão da sua fé, meu irmão e minha irmã, não apenas em termos teológicos, mas também no nível pessoal.
estejamos prontos para compartilhar o seu testemunho e a transformação que Cristo Jesus fez na minha e na tua vida. Já pudemos dizer aqui algumas vezes também que quando falamos das coisas de Deus, pensamos que é cantar e tocar no louvor ou estar aqui ministrando a palavra. Muitos falam, eu não tenho o dom ou o talento da evangelização, ou tenho ali a timidez, achando que muito falar vai convencer alguém. Mas quando nós colocamos à disposição de Deus as nossas vidas, o nosso testemunho, ele vai falar muito mais alto e com uma clareza muito maior, que mais do que 1000 palavras que eu e você possamos dizer. Porque a partir do momento que aqueles que estão à nossa volta veem em mim e em você aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aí sim há uma verdadeira conversão. Quantas vezes não foram, por exemplo, ou pelo menos uma vez nas nossas vidas, que um amigo ou alguém ali próximo falou, eu quero conhecer esse Deus ao qual você serve porque eu vejo que Ele é bom para ti. Porque eu vejo a diferença que Ele faz na tua vida. E o ser bom não é aquele Deus que dá tudo aquilo que precisamos, que queremos, mas sim tudo aquilo que precisamos. É o Deus sim do não, é o Deus do espere, mas quando é sim, é da vontade dEle. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, estarmos prontos para responder esse chamado. 2 Timóteo 2,15 vai dizer que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. Veja o tamanho da importância que eu e você devemos não só dar, mas praticar e meditar as Sagradas Escrituras. É um dos 5 solas, sola Escritura, ou somente as Escrituras. Aquilo que Deus deu a nós conhecermos, aqui está, de Gênesis a Apocalipse. Não sei se, nesta Bíblia acredito que não, mas eu tenho alguns outros exemplares de Bíblia que tem ali, né? Está angustiado no final da Bíblia, né? Tem lá um versículo, ou seja, cada emoção, cada sentimento, cada necessidade do ser humano está ali relacionado e com alguns textos e versículos ali para meditarmos. O que eu quero trazer com essa lembrança é que não há nenhum sentimento, nenhuma emoção ou nenhuma necessidade que eu e você tenhamos que não esteja exatamente explicitada nas Sagradas Escrituras. Mas muitas vezes patinamos, ficamos perdidos, como no próprio Antigo Testamento, né, fala, o povo perece, se não me falha a memória, Oséias 4:6, perece porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes eu e você ficamos atônitos, desnorteados, sem chão, porque não conhecemos as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer no íntimo, no âmago, no profundo. Aqui exorta, a palavra de exortação, como o próprio Pedro está fazendo, para que nós nunca nos desliguemos da importância que é meditar, estudar, saber e, sobretudo, praticar, testemunhar das Sagradas Escrituras. 2 Pedro 1, de 5 a 8, vai encorajar no crescimento, né, do conhecimento e do discernimento. A preparação para a defesa da fé é uma prática contínua e intencional. Afinal de contas, nós só vamos saber dar respostas daquilo que sabemos. Estudamos. Já faz um bom tempo, mas quando tínhamos as provas na escola, né, no colégio, hoje é ensino fundamental, tem vários nomes diferentes. Nós ficávamos naquela semana dedicados a estudar aquele tema, aquela matéria, para poder ir bem na prova, e começávamos então a responder com certeza, porque havíamos estudado e praticado aquilo. Ao passo que, se nós não tivéssemos estudado, dificilmente sairia coisa boa naquela prova. Da mesma forma, nesse singelo exemplo, meu irmão e minha irmã, quer dizer a nossa vida com Deus. Nós só vamos dar um testemunho da fé quando nós
colocarmos em prática aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos de Deus através das Sagradas Escrituras. Se nós não temos essa intimidade, se nós não buscamos e se nós não conhecemos, a resposta nossa ou vai ser um puro achismo, ou não vai testemunhar verdadeiramente aquilo que Deus deseja. Mas ainda neste versículo, Pedro vai falar então da defesa da fé com mansidão e respeito. A defesa da fé, meu irmão e minha irmã, não deve ser feita com arrogância ou com agressividade. E aí eu recordo novamente a abertura das Olimpíadas, onde teve aquela afronta com relação à Santa Ceia do Senhor, e quando nós olhamos os posts, os podcasts, e todos começaram a falar desse assunto, um tema que era comum de todos esses canais e meios de comunicação era: por que os cristãos não se defendem? Por que eles não revidam? Como, por exemplo, os árabes de origem que professam a fé do Islã, ou os hindus, ou as outras religiões tantas. Mas aqui podemos ver que Pedro fala que nós não devemos ter a arrogância ou a agressividade, mas com mansidão e respeito. E por que nós devemos ser assim? Porque o nosso próprio Cristo foi assim. E como cristãos somos pequenos cristos, por que não? Ou por que responder de outra maneira, senão a mesma que Cristo respondeu? Isso reflete o caráter de Cristo nas nossas vidas, testemunhando a graça e a verdade. Quando somos confrontados, meus irmãos e irmãs, com perguntas ou desafios à nossa fé, nós devemos responder com humildade e compaixão. O objetivo não é vencer um argumento, mas apontar para a verdade do Evangelho de maneira que os outros vejam o amor de Cristo através de nós. E é interessante esse termo, vencer com um argumento, porque eu não sei se os irmãos encontram isso no dia a dia, mas eu ali nas atividades comerciais, em negociação, compra e venda, muitas vezes a gente vê que as pessoas não querem ter razão, elas só querem vencer aquela disputa ou aquela conversa. Tem até um livro, acredito que eu tenha mencionado algumas aulas dominicais atrás, que é Vença Qualquer Discussão Mesmo Não Tendo Razão. O mundo não está mais à procura desta verdadeira razão. Querem vencer os argumentos com seja lá o quê? Ou apontando para doutrinas e caminhos que vão exatamente contra as coisas de Deus. Mas se eu e você não estivermos firmes na palavra do Senhor, nós titubeamos. Como vimos pela manhã, na comunidade em os colossenses, tendo ali outras doutrinas, como a teosofia, como a questão ali da cultura hebraica ali, crescente, do judaísmo, aquele religioso crescendo, dizendo, olha, é mais ou menos isso que eles estão dizendo com relação a Cristo, ou não é nada disso, e confundindo o povo. Então, se eu e você não temos essas certezas, muito podemos ser enganados, ou no mínimo, deixar passar algo de extrema importância. Quando confrontado com perguntas, então nós devemos responder com humildade e compaixão, através, ou melhor, para que vejam o amor de Cristo nos nossos atos e através de nós. Tiago 1, 19 a 20, vai nos aconselhar a estarmos prontos para ouvir, tardio para falarmos e tardios, ou ainda mais tardios, para nos irarmos. Colossenses 4, 6 vai dizer que a nossa conversa deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibamos como responder a cada um. Veja, amados, só vamos ter essa habilidade de sermos tardios para falar, tardios para irar, prontos para ouvir, ou que a nossa resposta ou as nossas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal, quando nós praticamos as Sagradas Escrituras dia a dia nas nossas vidas. Porque
É nesse momento que nós nos enchemos mais de Deus e nos esvaziamos mais de nós mesmos. Porque quando estamos cheios de nós mesmos, vêm as palavras agressivas, vêm as brigas, as contendas e tudo aquilo que Deus não deseja. Agora, quando nós estamos cheios de Deus, vem a temperança, vem as boas palavras. E temperança e boas palavras não quer dizer que nós vamos passar a mão nas coisas que estão erradas, ou tampouco falar daquilo que Deus precisa, mas é justamente no poder do Espírito Santo de Deus e ancorados na palavra, sabermos exortar, abençoar, levar o ânimo para aqueles que precisam nos momentos mais distintos de suas vidas. E por fim, meu irmão e minha irmã, quero falar do último ponto, que é a defesa da fé que eu e você devemos fazer vivendo com esperança. A defesa da fé não é apenas verbal, é também vivencial. Pedro nos chama então a viver de maneira que nossa esperança em Cristo seja evidente para todos ao nosso redor. Essa esperança que transcende circunstâncias e que Tillich vai dizer que é a coragem de ser dentro da nossa existência, transcende circunstâncias e dificuldades e é um poderoso testemunho para aqueles que observam a nossa vida. Romanos 5, de 3 a 5, Paulo vai nos ensinar que as tribulações produzem perseverança, caráter e esperança. Em 1 Tessalonicenses 4,13, ele nos lembra que nós não devemos nos entristecer com os que não têm esperança, pois a nossa esperança está ancorada na promessa da ressurreição. E Hebreus 6,19 vai descrever que a nossa esperança como uma âncora segura e firme para a nossa alma. Quando nós colocamos em prática Cristo Jesus e a esperança nas nossas vidas, nós também defendemos a nossa fé. Viver com esperança, então, significa confiar em Deus em todas as situações. Todas as situações. Veja, não é numa determinada situação, ou não é naquela causa específica que colocamos diante do Senhor numa oração, mas em todas as circunstâncias, desde a mais simples até a mais complexa. E aí Deus me faz lembrar daquele texto, que nós, antes de arrazoarmos que vamos fazer isso ou aquilo, quando formos àquela cidade, vender, comprar, nós devemos colocar tudo, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus desejar. E há um outro texto que diz, louco, hoje pedirão a tua alma, quando o dono daquele celeiro, daquelas terras, investe um dinheiro para construir grandes celeiros para abrigar as plantações que ele iria colher. Ele então é questionado e dizem, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que está aí, do que servirá? Quantos hoje não brigam por conta das heranças, dos bens materiais? Mas para mim e para você, viver com esperança significa confiar em Deus em todas as situações, demonstrando uma alegria e uma paz que só pode vir da certeza da salvação que eu e você temos em Cristo Jesus. E aí eu lembro de um cântico antigo que cantávamos, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor, não olho circunstâncias, não me guio por vista, alegre estou. Paulo vai dizer que ele sabia bem viver tanto com o muito quanto com o pouco, e como eu pude lembrar pela manhã na escola dominical, na tradução mais apropriada, ao meu ver, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Meu irmão e minha irmã, para finalizar, quando nós de fato colocamos Cristo Jesus no centro das nossas vidas, quando todas as áreas e todo o nosso ser reflete esta intimidade com Ele, nós damos um bom testemunho e defendemos da forma ou da melhor forma possível a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite e que possamos seguir honrando, adorando e louvando o nosso Deus. Amém.